Bem, hoje vamos falar pela nossa terceira teóloga do passado, que pode nos ensinar algumas coisas para os nossos dias a dias. Bom, vamos falar de um assunto atual, embora muito triste. O meu tema de hoje é: o pastor cuida das ovelhas, mas quem cuida do pastor? Ultimamente, temos tido muitas notícias sobre pastores e padres que têm passado por problemas muito sérios. Pessoas que passam por dificuldades, e nas suas dificuldades emocionais, que podem gerar problemas até físicos e podem chegar à depressão e até mesmo o suicídio. Principalmente porque são pessoas que passam 24 horas do dia à disposição de outras pessoas, muitas vezes sem tirar férias, e acumulando, muitas vezes em si, várias questões negativas que vão recebendo dessas pessoas com quem eles convivem. E isso pode gerar, então, muitos problemas psicológicos e até mesmo físicos. E o pior é que esses homens normalmente não procuram ajuda, porque têm medo de expor as suas fraquezas ou de serem considerados como falta de fé, ou até mesmo consequências de pecados ocultos. E o que temos, então, é, infelizmente, um aumento de índice até mesmo de suicídios entre pastores e sacerdotes. Só este ano, de 2021, eu contei, o que eu pude saber, no Brasil, 6 suicídios. Tá? Isso só no Brasil. Isso não é um problema só do Brasil também, a ponto que na Itália já se criou até mesmo um termo para chamar isso, é chamado como síndrome do bom samaritano desiludido. É verdade. Um padre que se suicidou este ano, em fevereiro, deixou o seguinte bilhete: perdão, perdão, não aguento mais ver gente sofrendo e não poder fazer nada. Obrigado por tudo, e assinou e se matou. Uma pesquisa do Instituto Schaeffer, publicada pela CIA, diz que 80% dos pastores, feita só com pastores, acreditam que o seu ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. 70% dos pastores crê que não possuem nenhum amigo próximo. Olha aí o tema da Nilceia. 70% lutam contra a depressão. E 71% se dizem esgotados. Pensando nessa situação tão triste, me veio à lembrança uma teóloga do século XVI, chamada Teresa d'Ávila. Arthur, coloca a imagem para a gente da Teresa, por favor, para conhecerem, quem está podendo ver. Teresa d'Ávila é uma teóloga do século XVI, não a outra, Arthur, obrigada. Mas ela nasceu um pouquinho antes de Lutero fazer a reforma. Aí está ela, uma mulher muito bonita, e então ela entrou realmente para um convento, e lá ela, inclusive, até hoje é considerada uma das grandes reformadoras do catolicismo. E Teresa d'Ávila, dentro de toda a sua preocupação que ela tem com as pessoas, que ela é muito preocupada com o outro, com o próximo, ela tem uma frase que eu gosto muito, que é essa que eu vou tocar para vocês lerem agora também, que fica mais fácil, onde ela diz: por trás de cada sacerdote há um demônio lutando pela sua queda. Se temos a disposição para criticá-los, devemos ter o dobro para orar por eles. Qual tem sido o Aí. seu compromisso na sua igreja? Algumas igrejas matam pastores. Há pastores e padres que se matam pelas suas igrejas, mas há também igrejas que matam pastores e padres. O pastor cuida das ovelhas. Mas quem cuida do pastor, Nilceia? Pois é, sou mamãe de pastor, não é? Sou mãe do pastor André Parisi, da Igreja Presbiteriana de Castanhal, um jovem pastor. Todas as manhãs eu oro por este menino para mim, né? Ele já tem quase seus 40 anos, um homem de Deus. E eu tenho pedido ao Senhor que lhe dê saúde física, emocional, psicológica e espiritual para conduzir o rebanho de Castanhal com sabedoria, com equilíbrio, que ele ame aquele rebanho, que aquele rebanho ame o pastor André. Tenho orado por ele para que as pessoas tenham esse olhar, para que ele tenha amigos, como você mencionou, Lídice, e esse nosso tema, como ele é importante também. O pastor precisa de amigos, né? Ele precisa ter homens que gastem tempo com ele, ouvindo, conversando com ele, orando com ele e por ele. A igreja precisa ter esse olhar pelo pastor, para com o pastor, como um homem
normal como qualquer uma das suas ovelhas, gente, e que precisa. E é isso aí, como disse a Teresa Dávila, olha, se você vai falar mal do seu pastor, o tempo que você gastou falando mal, gaste o dobro, o triplo, orando, abençoando este homem. Não fale não, não sente na mesa do almoço, do jantar e fale mal do seu pastor, não faça isso não, não deixa seus filhos ouvirem uma conversa dessa, tenham uma conversa abençoadora sobre o pastorado, sobre o seu líder, sobre a esposa do seu pastor, sobre a casa dele. Faça isso. Sejamos mulheres e homens abençoadores. Priscila. Eu só diria que durante muito tempo eu acabei divinizando alguns líderes espirituais que exerciam sua liderança sobre mim, e eu acho que pessoas como eu, que pensam assim, ou pensavam no meu caso, acabam gerando muito mais a cobrança do que esse empenho desprendido da oração. De fato, e agora lembrando do meu pai, do pastor que ele foi, inclusive mexeu muito aqui com a minha interioridade, imaginar que essa frase foi muito marcante para mim agora, assim, investir o tempo em dobro, em triplo, o máximo que eu puder, para poder entender e acolher esse ser humano, gente. Quantas vezes nós jogamos sobre os ombros dos nossos pastores e pastoras, como a Leninha que representa, nós lançamos sobre eles a responsabilidade que cabe a Deus. Nós lançamos sobre eles as nossas ansiedades, os nossos temores, as nossas expectativas, isso é para ser lançado sobre quem pode carregar o fardo. Então, isso é para aprendermos também que talvez essa sobrecarga que nós lançamos sobre alguém pode contribuir para a dor desse outro. E que haja um resgate urgente, um abraço urgente, um acolhimento urgente, que tema pertinente. E que dor. Imaginar que tantos sofrem, e sofrem em silêncio, porque falta maturidade do rebanho, inclusive, de acolher as falhas daquele ser humano que atendeu uma vocação e um chamado por amor a vidas. Amém. Leninha. Não estamos te ouvindo, Leninha. Leninha. É um assunto muito delicado, um assunto que traz, né, muitas reflexões para as nossas vidas. Acrescento, Lídice, a questão também dos pastores, dos missionários, né, que estão, às vezes, em campos tão distantes, se sentindo solitários. Eu, como missionária, né, eu trabalho fazendo atendimento como missionária, e eu confesso a você que eu tenho aprendido algumas coisas muito importantes e que eu vejo na vida dos nossos pastores também. Em primeiro lugar, a gente precisa aprender a verbalizar a dor, porque, às vezes, a nossa liderança se sente assim muito forte, tem que ser forte o tempo todo, não pode chorar, tem que se manter ali porque é exemplo. Gente, nós somos seres humanos. Então, quando você olha para o seu pastor na sua igreja, ele é um ser humano. E pastor não pode ser tratado como um objeto descartável. E se ele não está bem, vamos colocar ele para fora e vamos colocar outro. Não. É para ele ser amado por sua igreja, é para ele ser tratado, respeitado. Então, isso tem muito a ver com cada comunidade, né? E eu coloco aqui também a questão familiar, a importância da igreja ter consciência do dia de folga do pastor, né? Ele precisa ter um dia lá para ele descansar, o tempo com a família dele, porque tem gente que não para de ligar para o pastor, irmão, o tempo todo, de meia hora. E, às vezes, quem trabalha com aconselhamento fica ligado no WhatsApp o tempo todo, não consegue desligar o negócio. Gente, desliga celular, né? Vai ver o filme lá com o Luca, que foi falado aí, vai ouvir o CD da Priscila. São coisas muito importantes para o nosso dia a dia, e a gente tem que levar isso a sério. Então, Lídice, eu só quero fechar com isso. Eu acho que nós evitaríamos muitos problemas se nós entrássemos numa disciplina com as nossas próprias vidas, principalmente em relação a descanso. Tem que entrar na nossa rotina, sim. A gente precisa ter um tempo de parar, mas aí vem todo mundo. Todos nós estamos vivendo um momento muito frenético, muita coisa acontecendo. A gente tem que parar. É aquele minutinho, para você que está nos ouvindo, não sabe que antes da gente começar esse programa, nós damos boas gargalhadas ali, conversando umas com as outras e com o Arthur, um pouquinho antes. Como isso já alivia nosso coração, né? Que às vezes a gente chega agitado,
a gente tem essa oportunidade de conversar um pouquinho. São coisas assim, vai tomar um café, um chá com o teu pastor, dá presente para o teu pastor, paga uma viagem para o teu pastor, abençoe o teu pastor. Além de orar, faça na prática, abençoe a vida dele e da família, que eu tenho certeza que ele vai chegar todo feliz lá no domingo dizendo, eu tenho uma igreja que me ama. Amém.